O assunto agora é política. Meu encontro já é comum com o Thiago Valenciano, do rádio, no Dial, nas redes sociais. Mas agora esse projeto é para discutir política, de cabo a rabo. E hoje nós vamos começar com o tema, que é a política. Thiago. Olha, Gilson, pegamos de surpresa, né? Esse é o pior tema de todos. A gente já começa dando aquela estreada complicada, né? O que é política por si só? Eu sempre entendi que a política, para mim, ela é uma ciência, uma arte, uma paixão. É ciência na medida que a gente estuda a política, que a gente consegue compreender o que é a política, para que ela serve, como que ela funciona, qual que é a dinâmica dos partidos políticos, como que eles se estruturam em relação à sociedade. Ou seja, o eleitor está ali, disponível, querendo votar, querendo escolher alguém, querendo decidir o seu voto, e aí os partidos políticos apresentam seus candidatos e dessa forma esses candidatos vão em busca do voto do eleitor. Então política para mim, em primeiro aspecto, é a ciência, também é uma arte, porque convencer e fazer o bastidor não é fácil não, conseguir compreender como que no bastidor político alguém convence que fulano de tal pode ter o voto em determinado projeto, em determinada situação, em determinada ideia. É uma tarefa complicada e somente os artistas operam bem a política também. E ela é uma paixão. É uma paixão em qual medida? Qual que é a paixão da política? É que as pessoas que começam a participar da política se envolvem, disputam eleições, conhecem novas pessoas, fazem com que a política ela tenha um sentimento ao mesmo tempo nostálgico e ao mesmo tempo encantador. Ela acaba fazendo com que as pessoas, em geral, não abandonem a política. Por isso que é uma paixão permanente. Ela se renova a cada 2 anos, porque nós temos eleição no Brasil a cada 2 anos, e as pessoas se renovam quando a gente fala da paixão da política. Portanto, para mim, ela sempre vai ser ciência, arte e paixão. Esse tripé, ele comanda a política. Eu sempre entendi a política assim, sempre enxerguei ela dessa forma, Gilson. E política tem uma coisa a ver com liderança. Quando você fala de política, e o Thiago está falando que a política é uma paixão, e a política nossa de hoje ela é institucionalizada. A gente tem as instituições representativas, seja uma instituição de classe, um sindicato, uma associação ou um partido, como o Thiago falou, mas a política, vamos pegar a lógica de Maquiavel, que é a lógica da força, a política é a medição da força, daquilo que impulsiona ou gera uma pressão sobre. E uma paixão por Weber, a política ficou profissional. Por mais que ela seja uma política profissional, a gente faz política dentro de casa, nas relações de trabalho, nos ambientes, a procura de influenciar pessoas por um certo objetivo, a tal da liderança política, que é muito comum na nossa sociedade. E quando você fala da liderança, se a gente entendesse a política como uma prática que a gente tem no dia a dia, que a gente produz na nossa convivência, e ela pode ser projetada para os partidos, ela pode ser projetada para a representação, para a organização de classe, para o prédio onde você mora, no condomínio onde você mora, no bairro onde você mora. Síndico também faz política no comando de um prédio, na busca de pintar a parede do prédio, trocar a fachada do edifício ou mudar o playground. Enfim, política é uma condição que é tipicamente humana. E aí a política se define como a busca da influência para poder, através de uma determinada força, atender interesses, que nem sempre comuns, particulares, de grupos e partidos. Por isso que a política interessa e deve interessar, né, Thiago, a todos nós. E a política deve ser um exercício que a gente deve buscar. Agora, até onde a gente pode ir com a política? E até onde a política é uma obrigação ou a política é uma escolha, Thiago? Olha, ao mesmo tempo que ela é uma obrigação, também é uma escolha. Não tem como você ficar fora da política, porque, em linhas gerais, o cidadão ele faz política em todos esses aspectos que você acabou de comentar, mas ele também faz política tentando compreender como que ela pode melhorar a vida dele, como que ela pode transformar a vida dele. E aí eu costumo dizer que a gente vai falar disso num outro momento da democracia, mas o exercício da democracia e da política exige muita responsabilidade individual e responsabilidade em comum para todas as pessoas que vivem e que moram em determinado lugar. Por isso que eu acredito muito que a política ela está presente no nosso dia a dia, não tem como a gente escapar em todos os aspectos, em todos os locais, mas ela é quase que um sacerdócio, é uma opção para quem vive da política, já diria o próprio Max Weber, Exato. Ou quem vive de política. Quem vive para a política vive no sacerdócio. Exatamente. Total. Por mais que a total. gente tenha hoje pessoas que se fazem na política. Sim. E aí tem um tema discutido em relação à política, a política profissional que a gente tem hoje, o político profissional,
e a política representativa. Às vezes são as duas coisas. Muitas pessoas que vivem da política, fazem carreira na política, saem de uma Câmara de Vereadores, passam por uma prefeitura, viram deputados de Estado, Federal, Senado, criam uma projeção política e fazem da política uma profissão. Esse sacerdócio exige sustentação. Você tem que bancar a sua vida na política. Tem gente que discute. Político não merecia ter salário. Político não pode receber nada pelo exercício da função. Não é bem assim. O próprio Max Weber já dizia: é injusta a afirmação porque quer queira, quer não, a dedicação à política exige tempo integral para as coisas que o poder nos cobra e a representação exige. Acho que mais a cobrança do político legítimo, que representa grupos e interesses distintos. A gente é muito acostumado a pensar no político como uma casta. De certa forma, existe a profissão de político. Em algum momento, os políticos começam a se enxergar como profissionais de uma mesma atividade. Mas eles não representam grupos, não representam associações, não representam categorias idênticas. Eles representam grupos distintos. E quase sempre, quando você exerce a política, tem uma coisa fundamental que é a influência. A liderança no voto não é uma liderança conquistada exclusivamente somente no momento da urna. A política é exercida pela capacidade de ter um capital político, que efetivamente não é você ter dinheiro, é ter poder, ter influência, ter a capacidade de levar junto com a sua decisão um apoio de várias pessoas da sociedade, dos grupos que você representa, a apoiar você na decisão que você toma. Então, quando a gente pensa no político, por mais que a gente às vezes fica muito bravo com o político profissional porque ele recebe por isso, e a gente, tanto eu quanto o Thiago, que trabalhamos no rádio, a gente vê os ouvintes falando, mesmo os internautas nas nossas redes sociais, político não deveria receber salário. Calculo que o político deveria, sim, exercer a representação mais do que a profissão, mas tirar dele a profissão de político na nossa sociedade, que institucionalizou a política, é uma coisa difícil. E aí, o que é ser um bom político, Thiago? Olha, ser um bom político é mais do que tudo ser aquele que está buscando, na verdade, o bem comum. Pelo menos é isso que a gente aprende lá na escola da política. Quem que é o bom político? Aquele que busca o bem comum, que tenta transformar a vida das pessoas, que tenta fazer com que a vida de alguém seja melhor. De certa forma é isso, ele é uma espécie de serviçal da comunidade, ele trabalha para as pessoas. Ele não é funcionário de si, e sim funcionário do grupo em comum que ele representa, seja uma cidade, seja um estado ou seja a própria federação. Por isso que é importante sempre o eleitor ficar atento a isso, de ter mecanismos de controle e também de acompanhar como que o mandato do político acontece. Controlar como? Olhando o dia a dia, acompanhando redes sociais, vendo os portais de transparência, conferindo se as obras estão saindo ou não, mas também acompanhar na própria rede social do político, que hoje é um baita mecanismo, um mecanismo excepcional, ver se o discurso dele é condizente com a prática. Se o discurso ele tem razão com a prática, se ele tem conexão. Porque a promessa mal feita ela se torna uma cobrança e um compromisso mal firmado se torna uma exigência do eleitor. E o eleitor tem toda forma de fazer um recall dos políticos. Exato. Ele tem a possibilidade de buscar novas pessoas no ambiente político. Portanto, é importante ficar de olho e sempre acompanhar. Mas, além de tudo, e apesar desses 3 aspectos que eu coloquei, da política ser uma arte, uma ciência e uma paixão, eu entendo que a política e também ser um sacerdócio, ela vai impactar em tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Aquele clássico poema lá do Bertolt Brecht, o Analfabeto Político, que está em tudo quanto é lugar, muita gente já viu ele, depois a gente deixa aí para as pessoas acompanharem. Ele faz todo sentido ainda hoje. Estamos no século XXI, falando de política, com o assunto agora é política e acontecendo no dia a dia de todo mundo. Esse tempo que você está ouvindo, assistindo a gente aqui agora, alguém já cobrou um imposto para que algo acontecesse na sua cidade, no seu estado ou no país. Então a política ela acontece no dia a dia porque alguém também toma uma decisão por você. Então é importante sempre destacar esses aspectos múltiplos da política, para quando a gente olhar para ela, a gente não ficar fechado dentro de uma caixinha. E você gostou do assunto Agora é Política? Você pode clicar aqui, curtir, gostar, comentar nas redes sociais. O assunto Agora é Política vai ter mais, é uma primeira de uma série. Comente, fale. E você, o que você acha que é política? Concorda? Discorda? Afinal de contas, vai ser tema de uma nossa conversa. Tem a democracia que permite participação, posição e opinião. Use esse direito, exerça o seu papel. E você pode entrar em contato com o Thiago. Thiago, como? Comigo lá no Instagram, @Thiago Valenciano, também no site thiagovalenciano.com.br e também com o Gilson, né, Gilson? Exatamente. Você pode entrar
para ver os nossos trabalhos na CBN, nos links cbnmaringá.com.br. Você pode entrar no Twitter, Facebook, YouTube, mas nós também temos os nossos canais. No meu canal, facebook.com/Gilson Costa Aguiar, @Gilson Costa Aguiar no Instagram e Gilson Aguiar no Twitter. Até o próximo assunto e obrigado por acompanhar a gente, porque o assunto agora é política.